Top 5 pneus para você botar na sua mountain bike que valem muito a pena. Se você quer saber quais são as escolhas aqui da escola, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, escolher pneu não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa muito importante que todo ciclista tem que saber. Afinal de contas, o pneu, por estar na extremidade da roda e estar direto em contato da bicicleta com o solo, faz toda a diferença. Você pode deixar sua bike muito melhor ou muito pior se você escolher o pneu errado. E nesse vídeo a gente vai tentar ajudar vocês a escolher quais são as melhores opções hoje, né, na nossa visão, minha e da equipe, no mercado nacional, levando em consideração alguns fatores. O primeiro deles, claro, que entra na questão do tipo de uso que você vai dar. Aqui eu vou falar mais estritamente do mountain bike e voltado para o XC. Então vai ter gente que é mais voltada para o enduro, mais gente que é voltada até mesmo para o downhill e tudo mais. Porém, não é o objetivo desse vídeo, é mais voltado para o mountain bike XC, o cross country, onde a gente visa velocidade e também, claro, né, segurança e conforto na hora de fazer as trilhas também. Além disso, outro fator que é importante ser analisado é a medida do pneu, né? Se a gente vai falar de pneus 29, obviamente, mas a medida pode variar muito. Então, 2.2, 2.25, 2.3, 35, 40, 45, vai muito de acordo com o gosto. Levado esses adenos em consideração, afinal de contas é bastante informação que a gente tem que olhar. Vamos então começar a nossa lista com o top 5 da nossa lista de hoje, que é um pneu da Pirelli, modelo Scorpion XC na versão M. Lembrando que a Scorpion tem também o Pirelli XCH, que é uma outra versão, então só pra gente não fazer essa confusão. O M, tá galera, ele é um pneu voltado então para o uso em XC com uma barra em também all mountain, né? Então prestem atenção que nesse ponto existe essa possibilidade de utilização e você pode fazer essa escolha. Aqui a gente tá falando então de um pneu que vai te oferecer 60 TPI, que o TPI, para quem não sabe, né, quem tá talvez começando por esse vídeo, TPI é uma medida utilizada, né, que é o quanto esse pneu é trançado, digamos assim, o quanto que ele tem de borracha trançada na própria estrutura dele, né? Quanto mais TPI, teoricamente mais robusto ele tende a ser e, claro, um pouco mais pesado também. O TPI, então, aqui é de 60 e ele tem um peso de 710 gramas. É um pneu bem leve se a gente for comparar com os outros que a gente vai ter na nossa lista. Ponto importante também é que ele vai ser tubeless red, então é um pneu que já é possível de aplicar o tubeless, né, fazendo aquela eliminação das câmeras e colocando o líquido, aquele selante que vai por dentro. Tecnologias que estão embutidas no Pirelli Scorpion é o Pro Compound Endurance e o Pro Wall. O Pro Compound Endurance nada mais é do que uma camada mais robusta de borracha na parte da rolagem, né, que faz com que ele tenha uma maior durabilidade. E o Pro Wall é uma camada de nylon que fica na lateral desse pneu, então evitando que ele sofra com rasgos e cortes, principalmente com pedras, né, que a gente usa em trilhas, pode acontecer com bastante frequência isso. Esse é um pneu que vai estar na faixa de 200 a 280 reais em média, né? A gente fez uma pesquisa base no mercado e você encontra ele nessa faixa de preço. Então aqui eu estou falando de um pneu que vai ser bem custo-benefício, é um pneu Kevlar, já é tubeless, mas com uma faixa de valor um pouco mais baixa. No top 4 eu fiquei bastante em dúvida, até conversei com o pessoal da produção, a gente ficou em relação a esse pneu ou outro, mas vai ficar com um Continental na versão Race King. O Race King é muito famoso, já muito conhecido de muita gente, né? A linha da Continental, inclusive, é utilizada por diversos atletas. E aqui a gente também vai estar falando de um TPI, porém um pouco mais alto, né? Aqui já são 180 TPI. Isso significa que ele tem 3 mais vezes trama por polegada, né? Que é esse chamado TPI. Então sempre vai ser uma casa decimal de 60, né? 60, 120, 180. E ele não vai ser tão pesado, o que é algo bem interessante, né? Aqui a gente está falando de um pneu com 730 gramas, e também já é um pneu tubeless red, já é um pneu TR, né? E contando também com uma tecnologia chamada de Pure Grip Compound, que é um composto que faz com que ele tenha mais aderência ao chão, porém que não afete a rolagem do pneu, que é o quanto ele vai girar, né, galera? Quando a gente fala de rolagem, a gente está entendendo que é o quanto ele realmente tem de giro. Esse é um pneu muito escolhido por muita gente quando visa principalmente velocidade. Ele não oferece tanto grip assim, né? Não é um pneu que gruda tanto no chão, mas ele tem muita rolagem, então ele gira muito solto, o que faz com que você consiga ser muito efetivo. Em medidas de 2.2 até 2.4 você encontra o Race King, que faz muito par, é muito convencional, com o Cross King, né, que é o irmão dele, mas que eu não vou falar nesse vídeo. Então esse é assunto para outro vídeo, que é onde a gente vai abordar então outros temas aí como a relação de quais os setups de pneu que você pode montar e como você pode mudar o seu setup para deixar sua bike mais ok. Então o nosso amigo Continental vai estar na casa dos R$400 em média, né, galera? Lembrando sempre então que a gente está falando de preço médio de mercado,
pode gerar, né, de 380 a 450 reais, na sua média, então em torno de 400 reais para você botar um pneu da Continental na sua magrela. E o pneu número 3 da nossa lista de hoje, ele vai ser um pneu muito conhecido de muita gente, mas antes de eu falar qual pneu é esse, eu vou pedir para vocês dar aquele like esperto, né? Afinal de contas, é uma maneira que a gente tem de quantificar o nosso trabalho aqui do outro lado e faz toda a diferença para nós aqui da nossa equipe. O pneu, então, que leva o título de terceiro lugar no nosso vídeo de hoje é o Maxxis Icon. Lembrando então que o Maxxis, né, galera, vai ter medidas também diferentes, né, 2.2, 2.3. Eu particularmente, quando utilizei ele, usei ele 2.3, porém o Icon, ele é um pneu que tem uma banda de rodagem mais baixa, né, os cravos são menores, o que faz com que ele tenha uma percepção de ser mais largo. Então, você tem um pneu 2.3, parece que tem um 2.35. Isso é uma questão de feeling, né? Uma questão meio particular de cada um. Mas ele é um pneu muito efetivo, que vai ter um TPI de 120. Lembrando então que a gente está falando do dobro, né, do TPI que a gente viu lá no outro, com o que eles chamam de ESO Protection, que é uma camada protetora na lateral desse pneu. Um ponto que deixa um pouquinho a desejar no Maxxis é a questão do seu peso. Ele vai te oferecer cerca de 850 gramas. Frente aos pesos dos concorrentes, é um pneu realmente um pouco mais pesado. Porém, por ter mais borracha e ser um pneu mais robusto, ele acaba tendo mais durabilidade, o que é um ponto muito interessante. Levando em consideração que é um pneu com bastante borracha, ele vai te durar mais e também não vai rasgar com tanta facilidade. E aí a gente precisa entender, né? Quando a gente fala de mais durabilidade, a gente fala de mais borracha. Menos durabilidade, menos borracha e, claro, mais leveza. São pontos importantes de serem notados. O Icon, ele é famoso devido à sua aderência nas laterais, então seus cravos têm bastante controle, mas também tem bastante rolagem, então ele leva um pouquinho à frente aí do Continental devido ao fato de ter um pouco mais de rolagem, mas também ter bastante gripe. Coisa que o Continental talvez deixe a desejar, né? De não ser tão grudado no chão assim. Esse pneu, com certeza, foi o que mais gerou discussão na equipe aqui na hora de a gente fazer essa lista, e a gente ficou bem em dúvida, né? Tanto o Continental quanto o Icon são pneus de extrema qualidade, e o Maxxis Icon você vai estar encontrando na faixa de 520, 550 reais em média no mercado. Lembrando sempre, né, galera, existem variações de pneus que vocês têm que ter atenção na hora de fazer a compra. Não dá para comprar um pneu só pelo nome, né? Icon é somente um dos nomes que ele tem, você tem que ter cuidado para não estar pegando aí gato por lebre e talvez pegando uma versão Sport, uma versão diferente desse pneu. E o top 2 da nossa lista de hoje vai ser um pneu muito conhecido, um pneu muito popular. Muita gente fala desse pneu, até inclusive na hora de fazer upgrade, que é o famoso Vittoria, isso mesmo. O Vittoria, Barzo e Mescal são os mais conhecidos talvez do mercado, né? E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o Vittoria Barzo versão XC Trail. Ele é um pneu que já vai te oferecer grafeno na sua composição, olha que interessante, com um TPI também de 120, porém com um peso mais leve comparado aos seus concorrentes, sendo de 764 gramas, então um pneu bem leve mesmo, que também vai contar com a tecnologia Tubeless Red, então ele é próprio para fazer o tubeless. E devido a esse fato de ter o grafeno na sua composição, ele leva o título de 4C Compound, que significa que ele tem uma camada distinta, né, entre borracha e grafeno, que faz com que ele tenha mais durabilidade e mais controle também. Eu acho que é um ponto alto do Vittoria é exatamente esse, é um pneu que é durável e é um pneu que é muito grudado no chão. Todo mundo que utiliza, todo mundo que usa o Vittoria fala muito isso. Dessa vez, eu estou falando realmente com conhecimento de causa ineficaz. Eu nunca usei o Vittoria, né? Eu tenho relatos de quem já usou, quem conversou comigo falou muito bem desse pneu, e é um pneu de linha em muita bicicleta, né? Muita bicicleta se utiliza do Vittoria, que está aí entre os top do mercado mundial de bicicletas. Um pneu Vittoria, você vai estar investindo na faixa de R$600 em média. Lembrando sempre, né, galera, que esse valor pode variar bastante e, claro, você vai encontrar ele em diversas faixas de valor de acordo com a sua pesquisa. Mas essa é uma faixa média de preço deste pneu. Finalizando o nosso vídeo de hoje, não poderia deixar de faltar o talvez mais queridinho de todos, né? O pneu Schwalbe vai levar ao primeiro lugar no vídeo de hoje com o seu incrível pneu Racing Half. O Racing Half é um pneu que é muito utilizado na traseira, tá? Importante, né? Até não deixei esse ponto claro aqui, existem variações de dianteira e traseira que vocês têm que estar atentos, né? Aqui então eu estou falando do Racing Half, a versão que é utilizado na traseira, são cerca de 60 TPI, porém com um peso muito leve. Ele é um pneu realmente dos mais leves do mercado, que vai ter 705 gramas, isso mesmo. Comparando diretamente ao nosso Maxxis, que ficou lá em terceiro lugar, a gente tem mais de 150 gramas de diferença, e é bastante diferença, galera, porque a gente está falando de peso na extremidade da roda. Mas, cara, você não falou que o TPI é importante? Com certeza.
Schwalbe, infelizmente, é famoso por ser um pneu furador. Mas no momento que você faz o tubeless, a mudança é assim. Eu, particularmente, quando usei o Schwalbe, peguei ele com câmera, né? Primeiros pedais que eu fiz já fiquei empenhado, já furou o pneu. E depois, quando eu fiz o tubeless, galera, mudou completamente. Então, obviamente, ele é um pneu com tubeless rat e ele também contém um composto chamado Adix Speed, que é o vermelhinho que a gente vê lá no pneu. Significa que ele tem mais rolagem. Inclusive, esse é o pneu utilizado por muitos ciclistas que gostam bastante dele. Não é um pneu barato, com toda certeza. Ele é um pneu que está na faixa de R$700, podendo ser encontrado até R$900, dependendo de onde você pesquisa. E lembrando também que além desse Adix Speed na cor vermelha, a gente tem variações dele em outras cores também, porém não é assunto para esse vídeo. Eu já fiz vídeo sobre esse assunto, a gente está aparecendo um cardzinho para vocês aqui, onde eu falo, né, das cores dos pneus. Então, o Schwalbe Racing Half fica no nosso top 1 do nosso vídeo de hoje, né, falando de pneus para mountain bike na versão XC. E se você está procurando um pneu, se você procura uma assessoria, se você procura um produto de qualidade, eu vou indicar sempre o nosso patrocinador, o Net Bike Shop, que trabalha exclusivamente com uma linha bem completa de pneus, que entrega para vocês bastante qualidade e usando o nosso cupom, o Vim pela Escola 5, ainda ganha aquele 5% de desconto e apoia o nosso trabalho aqui do outro lado. Qual pneu faltou na nossa lista? Eu tenho certeza que faltou pneu. Não tem como englobar todos, é impossível. E muita gente vai ter alguns votos aí que vão ser contrários à nossa lista. Então deixa aqui nos comentários que a gente gosta de ouvir todos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.